Presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, concede mais 30 dias para a Polícia Federal investigar os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá. E você vai ver também: relatório da inspeção feita em presídio, onde 9 detentos foram assassinados no dia 1º, é divulgado pela Justiça Goiana. Presidente do STJ, ministra Laurita Vaz, entende que não é necessário o exame criminológico para a progressão de regime a presidiário. Consumidores têm direito a suspender contratos de TV a cabo, internet e telefone durante as férias. E na retrospectiva 2017, o que foi destaque no Supremo Tribunal Federal. Essas e outras notícias agora, no Jornal da Justiça. Boa noite. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, dá prazo de mais 30 dias para a conclusão das investigações sobre os senadores Renan Calheiros e Romero Jucá, em um inquérito que tramita na Corte, baseado nas delações da Odebrecht. A Polícia Federal havia pedido mais 60 dias para a continuidade das investigações, prazo aceito pela Procuradoria-Geral da República. A ministra Carmen Lúcia, porém, deferiu parcialmente a prorrogação, afirmando que a Polícia Federal não concluiu as investigações no prazo e que o atraso no processo somente interessa a quem não tem razão, independente do polo ocupado na relação jurídico-processual. Após este prazo de 30 dias, o inquérito deverá ser encaminhado ao ministro Edson Fachin, relator do processo. Tribunal de Justiça de Goiás divulga o relatório da inspeção feita por uma comissão na colônia agroindustrial do regime semiaberto de Aparecida de Goiânia, após rebelião que deixou 9 detentos mortos. Agora sim, aqui, ao vivo, a repórter Carolina Chaves tem outras informações. Boa noite, Carol. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Olha, o relatório foi entregue ao Conselho Nacional de Justiça dentro do prazo de 48 horas determinado pela presidente do Conselho Nacional de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia. No parecer feito após a inspeção à unidade prisional, o Tribunal de Justiça de Goiás destaca que, além dos conflitos entre dois grupos rivais relatados pelos presos do semiaberto, também as condições precárias com a falta constante de água e luz nos pavilhões, também a inexistência de ações preventivas e a demora no andamento dos processos contribuíram para um motim. O relatório ainda indica que 127 presos fugiram da unidade com medo e muitos ainda estão foragidos. A Defensoria Pública de Goiás pediu para que eles cumprissem a prisão no regime domiciliar até normalizar a situação. Uma das soluções indicadas pelo Tribunal de Justiça de Goiás é a informatização dos processos para agilizar a análise da situação dos detentos que já podem deixar o presídio. E no início da manhã de hoje, nas primeiras horas, aconteceu uma nova rebelião no complexo prisional de Aparecida de Goiânia. Desta vez a confusão se deu na penitenciária Odenir Guimarães, uma unidade de regime fechado do complexo. O motim foi normalizado, foi controlado e não há registro de feridos. Cadu. Carol, existe alguma previsão de a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, ir a Goiânia? Sim, Cadu. A ministra pretende visitar o complexo prisional de Aparecida de Goiânia na próxima segunda-feira. Empossado nesta tarde como diretor-geral de administração penitenciária, o coronel Edson Costa afirmou que a visita deve contribuir para a elaboração de uma força-tarefa e também diminuir os problemas do sistema prisional. Cadu. Obrigado, Carolina Chaves. As informações, portanto. E a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, aceitou o pedido do município de Quilombo, em Santa Catarina, e restabeleceu o decreto da prefeitura que transferiu a gestão do Hospital São Bernardo ao município pelo período de 6 meses. Além da população de Quilombo, o hospital atende pacientes do SUS das cidades de Irati, Santiago do Sul e Formosa do Sul. Atendimento que será mantido com a decisão. Para a ministra, a população não pode ficar sem os tratamentos médicos indispensáveis aos cuidados da saúde. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, afastou a exigência de exame criminológico para conceder a progressão de regime a um condenado. O entendimento foi de que essa exigência deve ser devidamente fundamentada.
A ministra Laurita Vaz explicou que a gravidade do delito cometido não justifica a necessidade de realizar o exame e que o magistrado pode solicitar a perícia ou mesmo negar o benefício se o pedido estiver bem fundamentado. Assim, a ministra determinou que o juízo de execuções penais prossiga a análise dos requisitos para a progressão da pena do regime fechado para o semiaberto de um homem que foi condenado a 14 anos de prisão por homicídio qualificado. Nesse caso, a presidente do STJ verificou que as instâncias ordinárias se basearam apenas na gravidade do crime para concluir que era necessário o exame criminológico antes de analisar o pedido de progressão. Entra em vigor neste sábado medida provisória que reduz idade para saque de contas do PIS/PASEP. Homens e mulheres a partir de 60 anos vão poder sacar cotas do PIS/PASEP. Antes, a idade mínima era de 62 anos para mulheres e 65 para homens. Com a medida provisória, que começa a valer neste sábado, vão ser beneficiadas 11 milhões de pessoas. Com isso, deve ser injetado 21 bilhões de reais na economia brasileira. Com essa medida provisória, o governo busca ampliar o número de resgates feitos junto a esse fundo. Porque as pessoas, por mais que não tenha havido mais depósitos após o dia 4 de outubro de 1988, os valores que antes haviam sido depositados ainda estão lá. Então, esses valores foram sendo corrigidos, entretanto, inacessíveis, porque a lei não permitia que se acessasse esses valores. Seu José Maia trabalhou muito tempo na construção civil com registro na carteira de trabalho. Ele conta que receber o benefício ajudou no orçamento de casa. Fazer feira para casa, comprar as coisas precisadas de casa. Ajudou. Porque a gente já precisa de uma coisa em casa, a gente com isso aí ajudou, né? O PIS/PASEP foi criado na década de 70. Os empregadores depositavam todo mês um valor proporcional ao salário nas contas vinculadas aos trabalhadores, como ocorre atualmente com o FGTS. Com a Constituição de 1988, o imposto deixou de ser depositado individualmente e passou a ser recolhido para a União. Titulares ou dependentes, no caso de morte, podem sacar o benefício. O advogado orienta que tem direito ao saque quem trabalhou formalmente até 4 de outubro de 1988 e atende aos critérios da lei. Naquela época, quem tinha valores depositados, certo, e hoje atinge a idade de 60 anos, faz jus ao saque. Entretanto, a lei também permite que seja sacado com aqueles que se aposentam, aos militares, por exemplo, quando passam a reserva remunerada, em casos de doenças tal como HIV/AIDS, neoplasia maligna, e todos esses critérios eles vêm descritos em lei, justamente para impedir que esse saque, fosse feito em momento equivocado. A data do saque será divulgada na próxima segunda-feira, de acordo com o cronograma estipulado pelo governo. Trabalhadores da iniciativa privada devem sacar o valor na Caixa Econômica Federal e servidores públicos no Banco do Brasil. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Consumidores têm direito a suspender contratos de TV a cabo, internet e telefone durante as férias. A gente volta em instantes. No Rio Grande do Norte, ex-prefeita de Gameleiras é processada pelo Ministério Público. Ela e o irmão são acusados de criar uma associação fraudulenta para conseguir a concessão de uma rádio. A acusação é de fraude para conseguir a permissão de funcionamento de uma rádio comunitária em Gameleiras, no Rio Grande do Norte. Para burlar o processo de autorização, a ex-prefeita e o irmão usaram uma associação comunitária em nome de Laranjas para solicitar do Congresso Nacional a autorização para explorar a rádio pelo prazo de 10 anos. A acusação do Ministério Público Federal reforça que a ex-prefeita Edinha chegou a atuar politicamente aqui em Brasília para obter a aprovação do Ministério das Comunicações e também do Congresso, e que isso demonstra o interesse pessoal em conseguir a licença da rádio. O MPF pediu a condenação dos réus por improbidade administrativa e requer a anulação do funcionamento da rádio. A ex-prefeita e o irmão dela poderão ser condenados à perda de função pública, suspensão dos direitos políticos por até 5 anos, além do pagamento de multa.
Em outubro, teremos eleições gerais e um assunto é recorrente: campanha eleitoral antecipada. Mas o que configura a prática desse crime? Vamos ver na reportagem. Você sabe o que é campanha antecipada? São candidatos que pedem votos antes do período eleitoral. É quando não está no período eleitoral e aí já começa a fazer a pré-campanha, né? A pedir votos sem estar na época. É isso mesmo. É a divulgação da campanha antes dos prazos determinados pela legislação eleitoral. Toda eleição tem um calendário, para que todos tenham os mesmos prazos, os mesmos direitos e os mesmos deveres. O Tribunal Superior Eleitoral, ele regulamenta as eleições por meio das instruções e também baixa um calendário, certo? Em que a gente fixa, né, a gente dá publicidade dos principais marcos, né, temporais que impactam tanto na vida do cidadão quanto na vida do candidato, do partido. Quem tentar sair na frente vai ser penalizado, pode receber multa. De modo geral, a propaganda antecipada ela é penalizada de 5 mil a 25 mil reais. E se o valor, contudo, que ele gastou para fazer essa propaganda for superior a esses 25 mil reais, o juiz pode arbitrar nesse valor que ele gastou. Ou seja, ele vai gastar na propaganda e vai gastar o mesmo valor que gastou na propaganda pagando a multa por ter transgredido a lei nesse ponto. Em alguns casos, o candidato pode até ter o registro de candidatura cassado. Se, de fato, transparecer que houve um abuso do poderio econômico ou um uso indevido do meio de comunicação, que eventual candidato tenha a possibilidade de ter um acesso maior, isso pode sim acarretar a cassação do registro de candidatura. Em 2018 tem eleições e a população tem que ficar de olho. Afinal, você, eleitor, também é fiscal. Olha só, você sabia que pode economizar um bom dinheiro enquanto viaja nas férias? A dica é pedir a suspensão temporária de serviços como TV a cabo, internet e telefone. Nesta época do ano, muitas famílias viajam e acabam pagando por serviços que não usam. Mas você sabia que pode suspender temporariamente TV a cabo, internet e telefone? Eu não sabia disso não. Agora eu vou procurar meus direitos, né? Com certeza. Eu acho essa opção perfeita. Você tem que pagar por aquilo que você consome, na medida do consumo. O direito de pagar apenas pelo serviço usado é uma determinação da Anatel. A suspensão temporária pode ser requerida pelo cliente por um período de 1 até 4 meses. Não é necessário justificar o pedido e a operadora de telefonia não pode cobrar nenhuma taxa. A suspensão temporária do serviço de internet pode ser pedida uma vez por ano. Para ter direito, é necessário que o consumidor esteja em dia com o pagamento das faturas. Este advogado explica que durante o período de interrupção, o cliente não perde o vínculo contratual com a empresa. A operadora do respectivo serviço terá um prazo aí de 24 horas para restabelecer, mas ele pode fazer isso sem qualquer penalidade, né? Estamos diante de uma suspensão do contrato. O contrato ele não é rescindido, ele não é interrompido, é uma mera suspensão do contrato. Suspende-se os efeitos. Quais são os efeitos principais do contrato? De um lado, o pagamento por parte do consumidor, de outro, a prestação de serviço por parte da operadora. Início de ano e muitos projetos renovados. Se o intercâmbio para fora do país está na sua lista de metas, fique atento às dicas de profissionais que dominam o assunto e também de quem já viveu essa experiência. As fotos mostram uma das capitais mais visitadas do mundo. Tá aí o Big Ben, a cabine de telefone. Adivinhou? Londres foi o destino do estudante de jornalismo Douglas Rodrigues. O motivo? Fazer intercâmbio em língua inglesa. O preço da experiência? R$20 mil. Douglas pagou mais caro porque fechou o pacote de intercâmbio com uma escola de inglês pouco tempo antes de embarcar. Por isso, ele recomenda alguns cuidados a quem quer seguir o mesmo caminho. A pessoa tem que pensar em 3 coisas. O local que ela vai, quando que ela vai, porque o período do ano pode influenciar bastante no custo de passagens, câmbio e tudo mais. Então, você tem que se planejar com muita antecedência. E pesquisar outras escolas, ver referências do local onde você quer ir e pedir dicas de amigos, de pessoas que conhecem o local.
Os estudantes brasileiros também viajam ao exterior em busca de outro tipo de intercâmbio, o universitário. Na Universidade de Brasília, cerca de 70 estudantes viajam a cada semestre para algum dos 70 países conveniados. Neste caso, vão estudar por um período no curso superior que já frequentam no Brasil. A assessoria internacional da UNB recomenda que o aluno procure o consulado no Brasil para saber quais são os documentos imigratórios, fazer seguro de viagem para o trânsito entre os países e o de saúde. Outro cuidado é deixar com parentes no Brasil cópias dos documentos e uma procuração para resolver possíveis questões no futuro. Quando chegar ao destino, é bom entrar em contato com o consulado brasileiro. Podem acontecer eventos fortuitos ou desastres naturais que impeçam a família de contatar diretamente a pessoa. Se o consulado tem essas informações de contato, né, eles podem pessoalmente ir, se dirigir ao endereço, saber como está essa pessoa e restabelecer o contato entre os familiares e essa pessoa que está no país estrangeiro. E aqui também vai uma dica de segurança. A pessoa ela deve tentar se comportar como se comportaria aqui no Brasil, né? Não andar à noite sozinha, conhecer os lugares por onde vai, evitar certos bairros, porque às vezes a falta desses cuidados que ela teria estando aqui em outro país, ela acaba sendo vítima de criminosos lá, quando não teria sido aqui no país por descuido. Cuidados que podem trazer tranquilidade e a certeza de uma experiência como a de Douglas. Wonderful, maravilhoso. Vamos a um rápido intervalo e voltamos a seguir com outras notícias. Na retrospectiva 2017, o que foi destaque no Supremo Tribunal Federal. Voltamos já já. O ano de 2017 foi marcado por grandes julgamentos ocorridos no Supremo Tribunal Federal. Foram analisados 123 mil casos e o acervo foi reduzido para 45 mil processos. Só o plenário se reuniu 81 vezes e julgou mais de 2.100 processos. Confira estes e outros destaques do STF, Supremo Tribunal Federal, na última reportagem da retrospectiva 2017. Em 2017 começou com uma triste notícia para o Judiciário. A morte do ministro Teori Zavascki no dia 19 de janeiro, vítima de acidente aéreo. Na primeira sessão plenária do ano, o decano do STF, ministro Celso de Mello, disse que, inspirada em Teori, a corte não vai hesitar em punir práticas criminosas. O Supremo Tribunal Federal, atento às anomalias que pervertem e subvertem os fundamentos ético-jurídicos da República e inspirado pela ação exemplar do saudoso ministro Teori Zavascki na repulsa vigorosa a atos intoleráveis que buscam capturar criminosamente as instituições do Estado, submetendo-as de modo ilegítimo a pretensões inconfessáveis em detrimento do interesse público. O Supremo Tribunal não hesitará, agindo sempre com isenção, com serenidade e respeitando os direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição, em exercer, nos termos da lei, o seu magistério punitivo. O ano de 2017 foi marcado por decisões importantes tomadas pelo colegiado do STF. Depois de 4 sessões, os ministros decidiram que cabe ao ministro relator homologar os acordos de colaboração premiada. Além disso, os benefícios concedidos aos delatores poderão ser revistos pelo plenário no fim do processo, caso o acordo não seja cumprido. Se o Estado, pelo seu órgão de acusação, firma um acordo de colaboração premiada, que ele, Estado, valorou ser do seu interesse, e depois não cumpre o que ajustou, é uma deslealdade por parte do Estado e é a desmoralização total do instituto
da colaboração premiada. Nesta corte, então, a última palavra será sempre a do colegiado e o julgamento de mérito, de toda forma, será levado a efeito invariavelmente pelo colegiado de juízes do Supremo Tribunal Federal ao apreciar os termos e a eficácia do acordo de colaboração. Outro momento importante foi que, pela primeira vez, a tribuna do Supremo recebeu uma advogada transexual. Ela defendeu a mudança de gênero no registro civil, mesmo sem a realização de cirurgia de mudança de sexo. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista. 5 ministros já votaram para permitir a alteração. Em decisão histórica, o Supremo determinou em 2017 que o Superior Tribunal Militar libere o acesso a arquivos secretos da ditadura. Todo povo tem direito de conhecer toda a verdade de sua história. Todo cidadão tem o direito de saber que o Estado, por ele formado, faz, como faz, por que faz e para que faz. Todo povo tem o direito de saber, mesmo nos seus piores momentos, para lembrar, lembrar para não esquecer e não esquecer para não repetir erros que custaram vidas e que marcam os que foram sacrificados por pais torturados, irmãos desaparecidos. O plenário também definiu que não é preciso o aval das assembleias legislativas para processar governadores. No ano passado, os ministros baniram o uso do amianto do país. Nem o Congresso, nem os estados podem editar leis para a volta do produto, muito usado na fabricação de telhas e caixas d'água. O aumento do risco de desenvolvimento de câncer, observado mesmo em populações submetidas a níveis muito baixos de exposição, o meio mais eficiente de eliminar as doenças relacionadas ao mineral diz com a eliminação do uso de todos os tipos de asbesto. Se em 1995 tolerava-se sob certas circunstâncias e condições a utilização da crisotila, especialmente em razão da inexistência naquele momento de substitutivos, atualmente o consenso científico é no sentido da impossibilidade técnica do uso seguro da crisotila. Para os ministros do STF, as escolas públicas podem adotar um modelo de ensino religioso confessional. Na prática, significa que os professores podem promover suas crenças em salas de aula. Será que precisaremos, eu pergunto, presidente, e no texto eu desenvolvo isso, em algum momento chegar ao ponto de discutir a retirada da estátua do Cristo Redentor do Morro do Corcovado? Por simbolizar a influência cristã em nosso país? Ou a extinção do feriado nacional de Nossa Senhora da Padroeira, Nossa Senhora Aparecida? Ainda em 2017, ficou decidido que o Estado tem o dever de indenizar, com pagamento em dinheiro, presos submetidos a condições degradantes dentro das prisões, como no caso da superlotação carcerária. Em caso de extravio de bagagem e atrasos em voos internacionais, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Os ministros decidiram que esses conflitos devem ser resolvidos com base em acordos internacionais confirmados pelo Brasil. O desrespeito aos tratados internacionais e o desrespeito às cláusulas arbitrais em compromissos arbitrais para serem julgados alhures tem encarreado para o Brasil um certo desrespeito perante a comunidade internacional. O Brasil firmou um tratado internacional e esse tratado tem de ser cumprido. O STF decidiu que é válida a reserva de vagas para negros em concursos públicos federais. Houve uma certa perplexidade por parte dos tribunais, não faço da novidade, mas todos eles paulatinamente se adequaram a esta determinação do CNJ, que se pautou exatamente pelo pronunciamento pretérito desta Suprema Corte. Os ministros declararam inconstitucional artigo do Código Civil que previa tratamento diferenciado ao companheiro para fins de sucessão. Com isso, na partilha da herança, aqueles que têm união estável devem ter os mesmos direitos dos casados. Eu sempre digo que o Estado só entra nas relações quando meu bem vira meus bens. Porque enquanto está tudo bem, ninguém nem está se lembrando da existência do Estado. Tenho para mim, portanto, que
A declaração incidental reconhece ou homenageia a tentativa que fizemos na interpretação dada, a equiparação das uniões estáveis àqueles que formalizam os seus contratos de casamento com igualdade de direitos, ao princípio maior desta Constituição, que é o da dignidade, que supõe a liberdade com responsabilidade e a igualdade em todos os tipos de relações a partir das opções feitas livremente. Outra decisão de destaque foi que o Supremo proibiu o direito de greve para todas as categorias policiais. As carreiras policiais, elas são carreiras de Estado sem paralelo na atividade privada. Outras carreiras essenciais, como educação, como saúde, que são essenciais para o Estado, mas tem paralelo na iniciativa privada. Atividade essa, que por si só é relevantíssima, importantíssima, mas também cuja paralisação afeta o exercício do Ministério Público e do próprio Poder Judiciário. No fim do ano passado, o plenário começou a julgar uma ação que discute a possibilidade de delegados de polícia negociarem acordos de colaboração premiada. Até agora, 7 ministros votaram. A maioria se manifestou a favor, mas há divergência sobre os limites da atuação da polícia, especialmente no que diz respeito à negociação dos benefícios para os delatores. Está dito aqui, em bom vernáculo, em bom português, a regra é ter-se a delação na fase embrionária das investigações perante a autoridade policial. Para isso existe um inquérito que é capitaneado pela autoridade policial, mediante, sim, acompanhamento fiscalizatório, inclusive, do Ministério Público. O julgamento foi suspenso. 2017 fecha com 81 sessões no plenário do Supremo, 137 ordinárias e 44 extraordinárias. Seja no plenário, nas turmas ou no gabinete de cada ministro, 123 mil processos foram julgados. Desse total, cerca de 100 mil decisões monocráticas de apenas um juiz e 12.500 colegiadas. O Supremo Tribunal Federal começou 2017 com quase 58 mil processos. Ao longo do ano, recebeu mais 42 mil e, no fim das contas, fechou com 44 mil processos. Foi um ano de muito trabalho. Eu, na condição de presidente, agradeço enormemente um esforço muito grande feito por todos. Um ano de muitos desafios, como todos os anos são. O Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa noite para você, um ótimo final de semana e continue conosco aqui na TV Justiça.